Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita. Segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração, e o meu coração fica em festa. Segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz, e feliz daquele que aqui está, nesse banquete de luz. E aqui eu parabenizo as mulheres. Eu contei que tem 15 mulheres e 4 homens aqui. Já pensou? Como vocês são, assim, a semente que está aqui sendo jogada na terra, a semente feminina. Que Jesus possa nos abençoar nesse momento, rogando a Deus a companhia dos bons espíritos, para que nesse momento tão difícil, tão lastimável que nós estamos atravessando, que é o carnaval, que todos nós espíritas sabemos muito mais aprofundado realmente, uma visão sobre esse momento que todos nós estamos há vários anos na Terra passando, e cada ano mais acentuado essa grande festa entre aspas. Mas que festa é essa? Que festa é essa onde os bancos de sangue já estão pedindo que as pessoas vão doar sangue, porque o estoque se acaba todo nessa festa? Que festa é essa? Onde, na verdade, o trânsito aumenta o índice de acidente e de mortes. Que festa é essa onde na quarta-feira de cinza as cadeias estão abarrotadas de pessoas presas? Que festa é essa onde o bom senso e o equilíbrio passa a não viver na vida do homem? Nós vemos as pessoas realmente desequilibradas. Eu mesmo vim para cá hoje, nem começou o carnaval, e é difícil. De tarde eu saí para ir para o Cordeiro deixar minha esposa, tinha carnaval ali em Casa Forte, eu voltei para chegar no Cordeiro. Aí quando vim agora no Espinheiro, carnaval também. Então os jovens, cada um com a lata de cerveja na mão, tudo alegre, nessa energia, ou seja, atraído pela lei natural de atração e repulsão dos fluidos, que é uma lei tão rigorosa quanto a lei de gravidade que nos mantém aqui em pé. Então essa festa realmente é uma festa que vai nos levar ao desequilíbrio. A pessoa de bom senso, cada um de nós, começamos a ver que a humanidade não é só os encarnados que aqui estão, porque isso aqui na Terra, quase 8 bilhões de criaturas na Terra, significa apenas 1/5 da população exata que nós temos aqui no planeta, porque 4/5 são de espíritos desencarnados que não têm mais o corpo, que estão interagindo dentro do centro espírita, na rua, no metrô, no nosso lar, nas igrejas, no deserto, onde for uma pessoa pensar, o pensamento atrai pensamento semelhante. Imagine o galo da madrugada, que é um índice de recorde de tamanho de pessoas. A quantidade de espíritos é um quarto mais do que a Terra, do que os encarnados. Então veja a vibração. Então é uma falta de senso a pessoa achar que pode entrar ali e não se contaminar numa situação dessa. Nós vemos André Luiz no livro Mensageiro, ele fala, numa das viagens que ele vem aqui na Terra, como mentor espiritual, e ele observa aquela multidão naquele carnaval, e vê também uma multidão de pessoas desequilibradas, fantasiadas, e ele observa que os espíritos também estavam fantasiados, e muitos daqueles que estavam fantasiados com aquele tipo de fantasia era justamente a fantasia do desencarnado também, ou seja, influenciado. E ele observou outra mancha escura, que ele perguntou, mas o que é essa outra mancha acima da cabeça desses homens?
Isso são os pensamentos deles, as energias desequilibradas. Mas o mentor pede: André Luiz, aguce mais sua visão, você vai ver. E ele observa que tinha outra mancha maior ainda. Existia aquela multidão desequilibrada, bebendo, com drogas, sensualismo, com tudo. Existia os desencarnados inspirantes, e acima uma mancha imensa que era de bactérias, todas atraídas pelo pensamento desequilibrado daquelas pessoas. Então nós vemos hoje esse vírus lá na China, o desequilíbrio das pessoas é quem atrai até as bactérias, as doenças. Então a gente começa a descobrir as verdades que vão nos dar paz, vão nos dar mudança de hábito na nossa vida. Nós vemos a ciência colaborando com o ser humano de forma espetacular. Nunca nós tivemos tanto conforto na nossa vida. Nós temos um celular e falamos em qualquer ponto do planeta e vemos a pessoa ao vivo. E a gente toma uma aeronave aqui, parte a mais de 700 km por hora, numa poltrona completa, um jantar maravilhoso. Você vê, está do outro lado do continente, nem percebeu que viajou aquela noite toda numa velocidade daquela. Então nós vemos hoje a ciência colaborando. Quem é aqui que anda sem cinto de segurança? Acredito que ninguém, porque conhecereis a verdade vos libertará, não é verdade? Eu, em 79, eu sofri um acidente de carro porque eu não usava cinto de segurança. Bati de frente com um caminhão e passei muito tempo com cirurgias plásticas, outras coisas mais, para poder me recuperar, porque não usava cinto. Mas hoje ninguém sai da garagem da sua casa sem o cinto de segurança. Não é por conta da multa, é a consciência que nós tomamos que salva a nossa vida. Porque se eu tivesse com cinto de segurança, não me aconteceria nada. Eu fui projetado naquele para-brisa, cortei meu rosto, meus olhos, voltei, acabou de rasgar o resto do rosto. E hoje eu vejo que, através da ciência, das explicações científicas, nós mudamos nossos hábitos. Todo mundo sabe que fumar vai dar um câncer no pulmão, não é verdade? E muita gente já não fuma mais, porque conheceu a verdade nos libertar. Vai nos libertar, não é verdade? A gente vê que as pessoas caem uma fruta no chão. Eu me lembro muito bem que na minha casa eram 9 pés de manga, eu criança, eram 9 irmãos, veja que coincidência, né? 9 pés de manga. Eu, como era o mais novo, meus irmãos me deram a pior manga que tinha, que se chamava Papo Roxo. Eu nunca me esqueço. A mangueira Papo Roxo era minha. A manga espada era do outro irmão, a manga rosa era do outro. Os mais velhos tomaram conta de tudo. E eu estava com minha mangueirinha ali. A manga caía, eu passava na bunda e chupava aquela manga. Não lavava, não me preocupava com nada disso. Mas hoje a ciência mostra. Toda criança tem que lavar a fruta, todo ser humano tem que lavar, escovar os dentes, tomar banho, ter higiene. Por quê? Porque se não tiver higiene, nós vamos pegar as bactérias que nós não vemos com nossos olhos. Então, baseado nessa ajuda da ciência, onde nós mudamos nossos hábitos, todos nós passamos a escovar os dentes, a tomar banho, a andar de cinto de segurança, a não fumar. Eu me lembro bem que a bomba atômica, quando estavam ensaiando, as pessoas, os políticos, os cientistas ficavam ali de óculos escuros e soltavam a bomba na esquina ali para ver o resultado. Não sabia que existia radioatividade. Hoje nós sabemos o risco de uma bomba atômica. Seria uma loucura qualquer país soltar uma bomba atômica, porque é um suicídio, vai morrer também. Então tudo nós sabemos hoje, a ciência mostra que se uma borboleta bate a asa aqui, ela vai provocar no outro país até uma tempestade, porque vai se encadeando tudo, todos nós somos responsáveis um sobre os outros. Quando o professor Allan Kardec, quando o professor, foi convidado para assistir às mesas girantes, naquela época, em 1800,
47, 48, por aí, ele foi chamado, porque no dia 31 de março de 1848, a doutrina espírita, Jesus manda o Consolador prometido para a Terra, através das irmãs Fox, a primeira manifestação que foi conhecida por todos, aquela casa mal assombrada, em 1848. E dali começou se propagando para todos os pontos do planeta, e as mesas girantes em Paris. O professor Hippolyte Denisard Rivail foi convidado para ver aquelas manifestações das mesas. E ele disse: bem, eu não vou perder meu tempo, eu estudo há mais de 30 anos o magnetismo de Mesmer, e sei que isso é um magnetismo, eu não tenho tempo para ver isso. Passaram-se alguns dias, uma semana, duas, o amigo dele, o senhor Fortier, o encontrou mais uma vez o professor na cidade e disse: professor, agora o senhor tem que ir, porque as mesas estão, além de estão se movimentando, flutuando, elas estão respondendo nossas perguntas. Foi aí que o professor Hippolyte Denisard Rivail disse: não, agora me interessa, porque se você me provar que mesa tem nervo para sentir e cérebro para pensar, então me prove. E ele foi participar daquelas reuniões em Paris e começou a fazer perguntas e observava que naquela mesa as pessoas que estavam ali não tinham a capacidade intelectual para responder tantas perguntas. Foi quando o professor disse: mas quem são vocês, na verdade? A resposta dos Espíritos: nós somos as almas daqueles que morreram, que viveram aqui na Terra. O professor teve um impacto diante disso e na sua mente ele viu as consequências que seriam essa ideia, essa verdade sendo espalhada pelo mundo afora, e ele abraçou sua missão baseado nisso, porque ele viu as consequências filosóficas, as consequências científicas, as consequências religiosas, porque as religiões falavam de céu e de inferno, mas nenhuma dizia que estavam as pessoas no meio ali vivendo. A humanidade que tinha desencarnado estava aqui vivendo na Terra, porque a grande maioria que desencarna fica aqui, volta para casa, tenta ligar a televisão, não consegue. Então, o professor Hippolyte Denisard Rivail, baseado nisso, trouxe a doutrina dos Espíritos aqui para a Terra. Ou seja, ele codificou, porque a doutrina, conforme estavam falando com Carline ainda há pouco, ele mandava mensagem, perguntas para uma cidade, para outra. Aqui as perguntas sobre religião, no outro país perguntas sobre ciência, no outro sobre filosofia, e as perguntas vinham de vários locais do mundo, e ele observou a universalidade do pensamento, que não era de um homem só. Então a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, que vem nos trazer informações fantásticas. E hoje nós conhecemos, assim como a ciência nos ensinou que andar sem cinto de segurança é um risco, a doutrina espírita nos ensina que a gente tem que ter cuidado com o nosso pensamento e fazer a nossa reforma moral todos os dias, porque o verdadeiro espírita não é aquele que vem aqui fazer palestras, mas sim aquele que se transforma todos os dias, se esforça para se melhorar. E baseado nesse primeiro contexto que nós falamos, nós viemos aqui falar hoje também sobre um livro, Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Pereira Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que assim que desencarnou, ele observou as faixas que tinham na Terra, aquela mais próxima da Terra, mais pesada, e as faixas, milhares de faixas de vibrações, até as grandezas espirituais, aos mundos mais felizes. E ele começou a observar a vida aqui na Terra, a interferência dos espíritos na nossa vida. Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais, de ordinário dirigem vossas vidas. Então, baseado nessa resposta dos Espíritos, Manuel Filomeno, sabendo
dessa interferência, ele passou a ver o carnaval do mundo espiritual para cá. E esta obra, eu aconselho todos vocês, espírita lei, acredito que alguém já deve ter lido essa obra, Nas Fronteiras da Loucura. Em 1982, um carnaval no Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes arma uma tenda enorme, ou seja, um hospital espiritual, numa das praças do Rio de Janeiro, com fios magnéticos protegendo aquela praça para que as entidades, os espíritos envolvidos naquela vibração não pudessem entrar. Eles iam naquela praça, conseguiam entrar, ficavam de fora, xingando, mas ali Bezerra de Menezes armou, feito circos de lona, várias tendas com várias camas enfileiradas para recolher as pessoas que desencarnavam no carnaval. Existia lá nessa tenda um seletor de orações para captar as orações das pessoas, das mães dos foliões que estavam em casa. E aquele seletor acusava a prece, e naquele momento Bezerra de Menezes mandava uma equipe de espíritos para o local onde estava sendo processada aquela prece. E esse livro fala de várias preces, vários pedidos de pessoas encarnadas e desencarnadas pelos seus foliões, pelos seus parentes que estavam brigando nessa festa translocada que nós sabemos que é. No primeiro capítulo ele fala sobre Julinda, o nome dessa pessoa. Era uma jovem que estava no manicômio porque tinha feito um aborto e ela adquiriu um processo obsessivo terrível, porque o espírito que foi abortado, revoltado, porque era uma criança que teria que vir por ela, vai a perturbá-la e leva ela até o hospital. E a mãezinha dela em casa, preocupada, orando, pedindo a Deus, pedindo aos bons espíritos, a Bezerra de Menezes, o seletor de oração, acusa, e vai uma equipe de espíritos lá e vê qual é a situação, vão no manicômio ajudar, tanto o obsessor ajudá-lo, quanto aquela que foi vítima, coitada, daquela ilusão, dessa situação do aborto, que as pessoas acontecem com as mulheres. Não devemos pensar no aborto que fizemos, porque não interessa mais, nós temos que pensar daqui para frente. É a mesma coisa do cinto de segurança, ninguém vai mais se preocupar, porque de agora em diante ninguém mais vai andar sem cinto de segurança. Então, mais na frente, o seletor de oração tem outra chamada. Era uma vozinha desencarnada que estava dentro de um automóvel com 4 jovens. Estava ele dirigindo, o neto dela, estou esquecido o nome agora, mas lembro daqui a pouco. Ele dirigindo totalmente drogado e mais 3 amiguinhos, e a vozinha desencarnada dentro do carro: meu filho, para esse carro, prevendo já que ali existiria um trágico acidente naquele momento. Foi quando a prece dela para Bezerra de Menezes foi localizada. Os espíritos vieram, mas nesse momento o carro já tinha derrapado e caído de cabeça para baixo naquela lama daquela lagoa no Rio de Janeiro, e ali os 4 pereceram, os 4 desencarnaram e ficaram ali presos aos corpos físicos, pensando que estavam vivos ainda, sufocados naquela lama. E Bezerra de Menezes desce naquela lama que não interferia nele, e ali desenlaçou aqueles corpos daqueles 4 jovens. E cada um foi para um lugar, porque cada um, quando desencarna, busca a sua vibração adequada. Se todos nós aqui, que eu não desejo isso, mas se a gente aqui agora morresse todo mundo, cada um ia para um lugar, de acordo com a sua vibração moral, na verdade. As pessoas mais apegadas às coisas materiais talvez voltassem para casa. Aquela menos materializada teria um parente, um amigo que ia levar, e aquelas que já alcançaram um estágio mais de felicidade iam direto já para o seu mundo verdadeiro de paz, porque é assim que se processa. Mas um dos jovens que foi desencarnado desse carro já estava socorrido por Bezerra de Menezes, foi levado para o acampamento. Ele estava lá naquelas camas enfileiradas ali, recebendo todo o tratamento.
E ele nem sabia que tinha morrido, achou que tinha sido salvo do carro, estava ali. Mas no outro dia, no velório, quando estava no velório, que a família começa a chorar, a mãe gritar: meu filho, Deus, por que levou meu filho? O garoto no hospital começa a tremer, os espíritos tentam segurar, mas não consegue. Ele vala a linha de demarcação daquele hospital e vai bater no velório e vê aquela cena que ele achava nem que tinha morrido. Então veja a importância do conhecimento espírita. A pessoa desencarnou, orar por ele, não pensar na coisa ruim, não chorar, não se lastimar, porque ele vai ser socorrido, nem sabe. Porque quantos já aconteceram isso naquele livro, Motoqueiros do Além? Quem quiser ler, lê esse livro, acho que alguém já deve ter lido. Todos os acidentes do livro, todos foram recolhidos. Um parente, um avô levou dali do acidente, ele foi levado um hospital, uma ambulância espiritual levou, ele nem sabe que desencarnou. E gozado que alguns deles estavam no mundo espiritual, já há alguns dias, se sentindo bem, porque não tinha mais o corpo, né? Ainda estava enfaixado, porque o perispírito ainda ressentia aquelas pancadas do acidente. E ele dizendo: mas eu quero ir embora, já estou bem, e ninguém vem me visitar, como é que eu vou pagar esse hospital tão caro, tão bonito? Os hospitais, os enfermeiros sorrindo, alegres, todo mundo contente, diferente dos hospitais que nós vemos aqui, os corredores abarrotados de macas, pessoas pelo chão e tantas outras coisas mais. Mas chega o enfermeiro e diz: tenha calma que amanhã vai vir um parente seu para lhe visitar. Ele ficou contente, né? Já fazia mais de 15 dias que ele estava lá, querendo já voltar para casa, achando que não tinha morrido. Aí de repente entra uma senhora de uns 40, 45 anos, assim, ele olhou, achou ela, conhecia ela, mas não observou, com uma jovem, uma senhora, né? E começou a conversar com ele, tudinho, mas você é meu parente, sou seu parente, não está me reconhecendo. Quando ele olhou direitinho, era a avózinha dele que tinha morrido antes. Quando a pessoa morre, fica mais jovem. Ela estava mais jovem no mundo espiritual. Você não está me reconhecendo, não? Quando ele olhou, fez: vovó, quis correr com medo. A senhora já morreu, vovó? Você também, meu filho, porque ninguém morre. Nós estamos aqui vivos, porque ninguém morre. Nós vemos outro caso no livro de André Luiz, E a Vida Continua, se eu não me engano, que é uma das últimas obras de André Luiz, onde um casal estava em São Paulo, depois de receber o resultado de um exame de um hospital público, e na frente do hospital tinha uma pracinha. A senhora sentou para ver, tinha que se operar na segunda-feira, urgente, tinha um problema sério no intestino. E nisso de lado tinha um senhor chamado seu Ernesto, que eu me lembro mais do nome dela eu não me lembro. E seu Ernesto também puxaram uma conversa e fez: olha, eu vim do hospital hoje, vou ter que me operar segunda-feira. Ah, mas que coincidência, eu também. Aí mostrou, ficaram os dois, a coincidência de vir do interior, um de um interior, outro de outro, e ali no resultado que tinha na segunda-feira ter que se internar. Os dois se internaram na segunda-feira, desencarnaram sem saber. Foram para o mundo espiritual, para o hospital no mundo espiritual. E ela passa a ficar preocupada, querendo voltar, porque nenhum parente via, queria já estar se sentindo bem. Aí ele disse: será que eu posso pelo menos na varanda olhar o hospital? A enfermeira disse: pode ir. Ela foi para a varanda, viu tudo bonito, tudo limpinho, aquelas flores diferentes do mundo espiritual, um ar, os pássaros bonitos cantando. Quando ela olha lá embaixo, quem está sentado no banco do hospital? Seu Ernesto. Seu Ernesto. Aí disse para a enfermeira: eu posso falar com o seu Ernesto? Deixa eu descer, eu conheci ele. Aí contou a história. A enfermeira: pode ir, vá. Ela desceu. Seu Ernesto, o senhor está aqui, como foi sua cirurgia? Ah, foi ótima a minha cirurgia, eu estou bem. Só estou estranhando que eu quero voltar para casa e ninguém vem me tirar daqui, eu já estou bom. E eu estou desconfiado porque aqui... Aí eles ficaram escutando a conversa de uma roda de mulheres que estavam. E uma delas disse: minha gente, eu estou com medo, estão dizendo que a gente já morreu, que aqui é tudo morto. Aí quando disse uma desmaiou, aí já vem a enfermeira com um suquinho para levantar ela, ou seja, tudo lá no mundo espiritual achando que estava vivo aqui na terra. A morte é assim, ninguém morre, meus irmãos, todos nós continuamos.
Portanto, se alguém sair daqui hoje, der uma topada aí, ou um espirro, alguma coisa, e vir uma ambulância bonita, vir um médico muito gentil, levar para um hospital muito bonito, não fique com medo não, porque a vida continua. Porque é natural isso, todos nós vamos acontecer isso. Eu, por exemplo, tive 2 infartos agora recentes, agradeço a Deus estar aqui, porque puxaram a perna, eu segurei na cama, puxaram a outra, eu segurei, e graças a Deus, se eu fosse um homem de bem, eu tinha morrido. Como eu ainda preciso estar aqui nessa situação, me deram uma moratóriazinha, posso ir até amanhã, mas estou feliz por estar aqui falando com vocês, respirando, me mexendo, com o infarto, com o stent e tudo, tomando um monte de remédio, mas feliz por estar aqui divulgando a doutrina espírita, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu aprendo todos os dias da minha vida. Agora, depois desse período que eu passei na UTI, vendo as pessoas morrerem, achando que eu ia morrer também, foi que eu vi que eu tinha medo de morrer. Quem é que tem medo de morrer? Levanta a mão aí que eu quero ver. Só uma pessoa, 2, 3 pessoas, 4 pessoas, 5, ainda bem. Antigamente, quando perguntavam a mim, o senhor tem medo de morrer? Eu digo, não. Eu era a primeira vez que eu não tinha. Hoje eu levanto até as pernas. Se perguntar, aí eu levanto até as pernas, porque eu realmente vi que todo mundo tem medo de morrer. Porque isso é o instinto de defesa de cada um de nós. Aquele que não tem medo está certo também, porque o instinto de defesa, na verdade, não é medo. Porque já morremos muitas vezes. Quantas vezes já morremos? Estamos aqui vivos mais uma vez. Então chovia quase que torrencialmente, e um casal já bem velhinhos trocavam juras contentes. Minha velha, minha fulô, meu velho, meu amor. E naquele temporal, um caboclo se aproxima da janela e fica escutando aquela troca de amor sem igual. Eu te juro, minha velha, se a morte vier te buscar, eu vou pedir para ela para ir no teu lugar. Oxe, velho, assim digo eu que vou no lugar teu. Não, velhinha, minha sorte, eu vou pedir de joelho na capela. Leva o velho primeiro, morte. E o caboclo que escutava aquele maior trela-trela, resolveu dar um bufete bem no meio da janela e gritou, vamos ligeiro, qual dos dois eu vou levar primeiro? Aproveita então com sorte, aqui quem fala é a morte. Pense numa corredeira, os dois quebraram a porta do fundo, saíram naquele aguaceiro, nem bala pegava os dois. Só 3 semanas depois, os dois voltaram do norte, com os olhos abuticados, cabelo arrepiado. Pense no medo da morte. Essa poesia, que é de Merlano Maia, retrata realmente o medo de morrer. Todos nós temos medo de morrer. Mas quando chega o carnaval, a gente fica corajoso e nós vemos pessoas bravas, nós vemos as pessoas no meio da rua andando, você não pode nem passar, feito eu vim aqui para cá hoje. Então, Filomeno de Miranda, nessa obra fantástica, vai narrando as consequências. Uma jovem espírita, ela, carnaval, vem levar um mantimento para uma senhora doente que ela visitava todos os dias. Mas ela tinha que passar pelo meio daquele carnaval, e ela vai orando, pedindo a Deus, e entra naquela rua escura, já entardecer, no Rio de Janeiro, e ela vai levar aquele alimento para aquela senhora que estava numa cama, doente, sem poder se alimentar. Nesse momento, um carro com 4 rapazes embriagados, drogados, vê aquela moça jovem, bonita, sozinha naquela rua, e bota o farol em cima dela e vai, encosta o carro, desce do carro e pega aquela jovem para fazer mal a ela. E ela naquela agonia, nesse momento os espíritos querendo ajudar sem poder. Vai passando uma guarnição da polícia numa viatura, lá na outra rua. O sargento que estava de lado daquela guarnição era médium, e o espírito chegou na cabeça dele e disse, pare, entre nessa rua. Ele parou assim, aí disse para o motorista, pare aí, dê ré e entre nessa rua aqui. Veja só, o sargento captou os espíritos pedindo ajuda para aquela jovem espírita que estava ajudando aquela senhora. Dá ré, quando entra, que o farol dá, já está o rapaz rasgando as roupas daquela moça para poder estuprá-la, todo mundo.
o guarda prende todos os 4, embriagados, e recompõe a moça e perguntaram: o que é que você quer que eu faça com eles? Não, leve preso para ele não fazer nada com ninguém, mas não façam nada com ele. Aquela jovem. Então vejam, graças às orações, nesse momento aqui agora, meus irmãos, cada um de nós está sendo um dínamo gerador de ectoplasma. Vocês sabem o que é ectoplasma? Ectoplasma é a energia material gasosa que nós podemos dizer numa linguagem mais vulgar. Todos nós exalamos essa energia. O ectoplasma é o elemento que os espíritos podem interagir no mundo espiritual, no mundo material. Por exemplo, este copo aqui precisa do ectoplasma, ele envolve o copo e ele pode movimentar. Com a mente ele movimenta o copo. Uma pancada na parede, ou seja, qualquer manifestação espírita é necessária essa energia que nós estamos doando aqui. Imagine agora em Olinda, tem lá com certeza tendas armadas pelos espíritos, tendas com hospitais para recolher os doentes, aqueles que tomam um porre e lança perfume e desencarna, é levado para ali o corpo. Aqueles que recebe um acidente, é levado para ali para o hospital, para depois ser encaminhado para as colônias espirituais dos hospitais. Então veja a importância do conhecimento nosso. É numa prece de casa que nós fazemos pelo carnaval, pelos nossos irmãos equivocados, que nós podemos fazer parte dessa equipe de Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos, como os mentores desta casa. Eu acredito que devem estar ajudando a humanidade nesse momento. Então, nesse livro de Filomena de Miranda, vem uma jovem chamada Hermance, de 17 anos, a garota, veio do interior, de uma família rígida, patriarcal, pessoal muito católico, e ela tinha um problema cardíaco, essa jovem, e veio conhecer o Rio de Janeiro, o Carnaval do Rio de Janeiro, e ela sai com as amigas, com os parentes, e ali, de repente, um jovem carioca se aproxima dela com uma conversa bonita e vai envolvendo ela e vai segurando ela, se distraindo. Suas primas foram mais na frente. De repente, ela se viu perdida naquela multidão, perdeu o grupo de amigas que ela estava e ficou nervosa, taquicardia, que ela tinha problema cardíaco. E o jovem: não, tenha calma, apontou para uma casa lá no Rio de Janeiro: aqui é a casa da minha tia, vamos lá, a gente bebe água, de lá a gente telefona. Você tem o telefone? Tem o telefone. A jovem, coitada, inocente, foi. Ali era um bordel que ele já conhecia, onde ele levava as vítimas que ele pegava ali naquele carnaval. Entra com aquela jovem, dá um copo com água, mas com remédio para ela ficar dopada, e nesse remédio ela desencarna naquele momento. E depois que a mãe sabe dessa tragédia, que ela perdeu, se começa a orar. O seletor de orações que estava lá com Bezerra de Menezes na tenda no Rio de Janeiro, captou e foi até lá e já encontrou ela, tirou ela e levou para o hospital. Ela ficou ali para depois ser encaminhada para o mundo espiritual. Então veja o benefício da doutrina espírita. Hoje, depois de ler esse livro, eu olho o carnaval e eu fico com pena desse pessoal, jovens, bonitos, cada um com uma bebida na mão, as pessoas no centro vazio, porque eu fiz palestra terça e quinta-feira em outro centro, e totalmente vazio, porque as pessoas migram para carnaval, porque hoje a festa é em todo canto. Mas o espírita sabe que essa festa é o momento onde as entidades mais trevosas descem à terra. Na semana pré-carnavalesca, segundo esse livro, podem ler, eles vêm, não suportam nem a luz do dia, vêm à noite e se mistura com os foliões na cidade. Quando o dia vai amanhecendo, eles procuram as sarjetas das ruas, vão para lugar escuro, porque não suportam a luz do dia. Mas ao entardecer do outro dia, ele sai pelas bocas de lobo, feito magotes, um atrás do outro, fantasiado, pulando, se misturando na folia e vendo aqueles que têm as tendências sensualismo, a raiva, a revolta, ou seja, o roubo, ali a bebida, o álcool, as drogas, e ali nós vamos ver os envolvimentos, e depois na quarta-feira de cinza o centro vai estar lotado aqui.
porque as pessoas vêm tudo obsidiadas, cheias de problema. É um momento onde as jovens abortam porque se envolveram. É a grande contaminação de AIDS, porque está comprovado que o carnaval aumenta. Que festa é essa que o governo distribui camisinhas anticoncepcionais para as pessoas? Que festa é essa? Toda festa é um dia você volta para casa. Aqui são 3, 4, não. É a semana depois do carnaval, você fica vendo carnaval. Não pode. Se uma pessoa sentir um problema no coração agora, morre porque não passa no trânsito, porque ninguém está se preocupando com isso. Então, será que nós espíritas não compreendemos isso? Feliz daquele que está numa casa espírita. Feliz daquele que sabe que o mundo não é só o nosso, que é envolvido a todo momento, participando da nossa vida, os espíritos que são afinados conosco. Feito aquele homem que sexta-feira sai com um dinheirinho, recebeu o dinheiro e disse: não, hoje eu não vou beber, porque a semana passada eu já bebi o dinheiro todo e meu filho está doente, está faltando comida, eu vou levar o dinheiro para minha mulher. Quando ele passa na frente da barraca do seu Manuel, está os espíritos lá que conhecem ele, lá vem ele, ele passou direto: oi, não vai beber não, vai atrás dele, vamos beber, vamos beber, vamos beber. Ele andando, indo para casa, e aquela voz: vamos beber, toma só uma, está com medo da mulher? Aí eu vou tomar só uma. Aí de repente ele volta, gasta todo o dinheiro e chega em casa sem um tostão de novo, porque foi envolvido, gente. Aquele filho que usa droga, que dificuldade para ele deixar de tomar droga. Por quê? Porque não é só o nosso filho, é uma falange de espírito que utiliza ele como piteira para fumar, como caneco para beber. Porque o espírito não pode chegar na barraca de seu Manuel, de seu João, ou de Dona Maria e dizer: bote uma lapada de cana para mim aí, porque Dona Maria não vai nem ver, porque ela não é vidente. Mas ele se aproxima daquele que bebe, porque ele na multidão já sabe quem bebe, quem fuma, e quem gosta de sexo desequilibrado, e quem é violento. No trânsito, quantas pessoas desencarnam, porque os espíritos estão vendo que aquela pessoa é violenta, e na qualquer atrito no trânsito faz com que aquela confusão se forme. E nesta obra de Filomeno de Miranda, ele narra que dois casais, 4 pessoas, né? 2 homens e 2 mulheres, espíritas, resolveram ir para o carnaval. Mas espíritas para o carnaval vai, porque o espiritismo não proíbe nada. Nós é que temos que ter a consciência, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, que é respeitado pelos espíritos bondosos. Então, naquele casal, aqueles casais foram para lá, naquele momento, assistindo só o carnaval, numa boa, sem maldade nenhuma, orando, tudo ali. Mas ali um espírito viu um obsessor do centro, que ajudava muitas vezes aos médicos trabalhar para doutrinar ele, disse: mas vejam só quem estão aqui, olha lá, fulano do centro espírita. Aí se aproximaram: o que é que nós vamos fazer? Aí viram um homem desequilibrado, drogado, que era altamente doente sexual. Aí foram junto do homem e começaram a fazer com que ele se aproximasse da esposa de um daqueles. E o homem foi abordar a esposa e começou uma briga. Por pouco não foi assassinado esse espírita, porque estava lá. E eu conheço bem, quem conhece a Federação Espiritualidense, conhece Gilson Amaral. Conhece Gilson Amaral? Gilson Amaral, espírita, mora lá em Olinda, e a esposa dele não é espírita. E ficaram assistindo: Gilson, vamos Gilson, eu nunca me esqueço disso. Ele disse: mas mulher, não posso, não dá certo. Mas vamos, para ela não ir sozinha. Disse que foi uma vez só. Está lá vendo, tranquila, lá no meio da multidão, passa uma Kombi cheia de bêbado dentro, pegaram uma cerveja gelada, cheia, e jogaram, arremessaram. A cerveja subiu, pegou no olho da esposa dele no meio da multidão. Ela: ai meu Deus, voltou para casa. Ele: eu não disse, mulher, eu não disse, mulher. Então veja só, coincidência não há. Tanta gente ali foi no olho daquela bolsa, né? Então nós estamos sujeitos a tudo que está acontecendo. Mas também não vamos pensar que tudo foi o Espírito.
Porque quando a gente entra no Espírito, a gente dá uma topada de foi o Espírito, né? Eu, por exemplo, estava no André Luiz com um problema de obsessão sério, não conseguia andar, de dor nas costas. E todo mundo, vamos fazer a obsessão, vamos fazer. Eu fui fazer a desobsessão, aquela situação toda. O Espírito disse, meu amigo, troque o colchão que você fica bom. Veja só, quem curou foi minha mulher, comprou um colchão novo e eu fiquei bonzinho da dor que eu tinha. E eu achando que era problema de espírito. Veja só, o espírita, ele tem que ter bom senso, tem que estar atento, não exigir que os outros mudem, mas sim que nós mudemos. Nós estamos nesse momento onde até o nosso irmão Carline falou sobre muita gente que fala sobre esse momento de transição planetária que vai acontecer realmente, independente se a gente vai ficar aqui ou não. O problema é a nossa transformação imediata para que a gente possa aproveitar os últimos momentos deste período onde a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações. Ela vai passar a ser um mundo de regeneração, exceto que não é do dia para a noite, porque nós somos eternos em 1500 anos, mas acredito que daqui a 200 anos, segundo já foi dito por Divaldo Franco, este mundo não mais o mal poderá continuar aqui, porque o magnetismo da Terra vai ser outro. Aquele que não transformar o coração, que continuar com as vibrações maléficas, vai ser banido para um planeta de provas e expiações, tal qual a Terra, um planeta primitivo, para que a gente leve a nossa inteligência para ajudar aqueles, mas que a gente passe pela dor também. Um homem que acorda de manhã cedo, que bota um revólver nos quartos e vai pensando em assaltar um pai de família, esse homem, ele está vibrando com o mundo de provas e expiações, não vai ter mais condição de continuar aqui. Como nós vemos um garoto de 10 anos já mocegando ônibus, batendo carteira dos outros, tomando o celular um dos outros, e ali quando faz 15, 16 anos já está com um revólverzinho, já está sendo transportador de droga, e ali ele vai crescendo. Com 20 anos ele é um profissional do crime, assalta carro, tudo, e num desses assaltos ele morre, que a polícia matou. Ele vai para onde esse homem? Não vai para o lugar da mãe dele, que ora todos os dias, diz, meu filho, pare com essa vida, meu filho, não faça isso, meu filho, já te ensinei. E ele, mãe, a senhora está por fora, aí, a senhora está comendo do suor do meu trabalho, ou seja, roubo. E ela, meu filho, a mãe, quando soube que o filho morreu, assaltando, e a polícia matou, ela tem um infarto, morre também. E ela vai direto para o mundo espiritual, uma colônia maravilhosa, e o filho vai para os umbrais, onde ali estão outros criminosos, dentro de uma lei que ninguém pode mudar. A lei de atração dos fluidos, que é uma lei rigorosa. A mãe chega lá e diz, eu quero meu filho, ele morreu antes de mim no assalto. Ah, seu filho está no lugar onde a senhora não pode ir, nem ele pode vir aqui. Mas eu quero meu filho, eu não vou ter sossego, eu não posso estar aqui no lugar maravilhoso e meu filho está nesse um bichinho, querendo ajudar ela. Minha senhora, a senhora vai ter seu filho, a senhora vai nascer de novo e vai receber seu filho no ventre, seu filho querido. Agora seu filho vai vir comprometido, porque ele lesou a coluna nesse tiro que levou, e ele vai nascer deficiente, sem o movimento das pernas, da cintura para baixo. Eu quero meu filho assim mesmo, porque quando nós vemos mães segurando aqueles filhos doentes, cheios de problemas, e é uma alma soberana que pediu a Deus para ali estar cuidando daquele filho treloso, que perdeu a vida através do crime. E a vida é assim. A doutrina espírita vem nos ensinando tudo isso. Chico Xavier, amigo do casal Nena e Francisco Galvez, eu já contei essa história aqui, que mora em São Paulo, ainda são vivos, Nena e Francisco Galvez, um casal de velhinhos, que todas as vezes que Chico Xavier viajava para São Paulo, eles davam hospedagem a Chico. Chico estava lá justamente terminando aquela obra Entre a Terra e o Céu, terminando o último capítulo, e era quase meia-noite, ele terminando aquele capítulo lá na casa de Nena Galvez, em São Paulo, terminou o livro, e graças a Deus terminei o livro, o último capítulo, levantou-se, chegou para Nena Galvez, Nena,
eu preciso que vocês me levem nesse endereço, com o endereço lá em São Paulo. Aí Nena e o marido dela falaram assim, mas Chico, isso aqui é do outro lado da cidade, conhece São Paulo? Conheço São Paulo, Chico disse. Isso aqui é do outro lado, é na periferia, são 2 horas para chegar lá, mas eu preciso ir lá, me levem lá pelo amor de Deus. Aí Nena, muito gentil, botou ele no carro e Francisco levaram 2 horas em São Paulo, deserto, até chegar no bairro. Quando entrou no bairro, disse, bom Chico, daqui em diante eu não conheço mais, era uma favela. Aí ele disse, vai em frente Chico, dizia, suba, desça, entre a esquerda e a direita, becos e mais becos, lá na frente, pare que é essa casa aqui, parou na frente de uma casa. Um mucambozinho, eram 2 horas da manhã. Ele saiu de meia-noite, era 2 horas da manhã. Abre a porta do carro e Nena e Francisco Galvez tremendo com medo de ser assaltado. Chico vai devagarzinho, se ajoelha na frente daquela casa e começa a orar na porta daquela casa. Orou, e todo mundo com medo, não tinha uma viva alma na rua. De repente Chico levanta e volta, pronto Nena, muito obrigado, podemos ir. Aí Francisco não teve mais paciência, mas Chico, você enlouqueceu, não é possível. Você é o próprio que diz que uma prece vai no infinito. Como é que você faz a gente vir mais de 2h15 da madrugada, numa distância dessa, a ponto de ser assaltado? Me desculpe, Francisco, mas o capítulo que eu acabei de terminar, a família desse capítulo está toda reencarnada nesse barraco aqui. E eu não poderia vir aqui orar por eles. Quem é que está no nosso barraco em casa? Quem são aqueles que estão dentro de casa? Nossos filhos, nossa mulher, nosso vizinho, tudo programado pela espiritualidade, porque aqui é a oficina de trabalho do mundo espiritual, que é a nossa vida verdadeira. Portanto, voltem para os vossos lares de cabeça erguida, a felicidade virá, a paz brotará dos vossos corações, mesmo em meio ao caos, porque é do pântano que floresce o lótus. Nós somos aqueles que renegamos o Cristo e é chegada a hora de reconhecê-lo como divino pastor. A felicidade está ao nosso lado e nós ainda não vimos. Ela está nas coisas simples, porém fundamentais para a nossa sobrevivência, como o ar que respiramos aqui agora, o alimento que nos mantém vivos, o movimento do nosso corpo, o choque das vibrações com as pessoas diferentes no dia a dia. Nós somos livres para pensar e agir, porém a moral deve vir à frente como guardiã do nosso ser eterno. Cantai e louvai as maravilhas da criação e assim vos sentireis grandes. Nós estamos aqui nessa passagem, meus irmãos, devemos agradecer a Deus, devemos agradecer a esta casa aqui fundada há tantos anos, esse farol que ilumina aqui toda a região, fundamental para a nossa sobrevivência, porque nós não viveríamos se não tivéssemos a ajuda do mundo espiritual. O carnaval seria uma tragédia pior do que já é, se não houvesse também o bem no meio misturado. Os bons espíritos estão lá no carnaval, ajudando cada um de nós, ajudando os desequilibrados, ajudando aqueles que desencarnam, ajudando aqueles evitando de passar por conflitos, porque o mundo está nas mãos de Jesus, nosso mestre amado, que detém as rédeas da terra nesse momento. Nada acontece por acaso, estamos sendo dirigidos pelo mundo espiritual e nenhuma bactéria pode atingir cada um de nós se nós não merecermos. Pietro Baldi, na sua grande obra, a grande síntese, diz: se pegar um cidadão, colocar na parede ali em pé e jogar todas as doenças do mundo em cima dele, ele só vai pegar o que ele tem direito, porque existe uma lei de Deus que protege cada um de nós. Mas se nós perdemos nosso equilíbrio, nós abrimos as brechas, nosso sistema imunológico não tem mais segurança, porque nós temos um sistema imunológico que ele trabalha ligado ao nosso pensamento mais íntimo, ao nosso coração. Todas as vezes que nós temos uma mágoa, nós abrimos brecha e as bactérias invadem e nós adoecemos. Observe que nossa gripe vem depois de um desequilíbrio, de uma briga, um conflito com o marido, um vizinho ou
uma perda financeira grande, você fica desequilibrado, aí começa o sistema imunológico, não funciona, você adoece. Nós temos acesso à maior farmácia do universo, que é o fluido cósmico universal, onde todos nós estamos mergulhados, o mundo espiritual e o mundo material, todo o cosmos está nesse oceano de fluido, que é o fluido cósmico, que é o pensamento de Deus. Em casa, se não tiver o dinheiro do remédio, quantas vezes eu não tenho dinheiro do remédio, que é muito caro, boto um copo com água e digo: Senhor, meu coração está descontrolado, o remédio é R$300, eu não tenho hoje, me segure até amanhã para eu arranjar o dinheiro e comprar o remédio. E as mãos, eu sinto sair das mãos. Qual é o pai que não vai botar do fluido universal, fazer o melhor remédio para o coração e botar naquela água, de graça para cada um de nós? Esta é a farmácia do universo que todos nós temos. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como o grande exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalha-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e num coro divino derramem vibrações de amor por todos os pontos do universo. Irmãos que amamos, estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, de vossas almas: Senhor, Senhor, e seremos dignos do reino do céu. Esta é a mensagem que encerra a nossa tarefa, deixando um abraço fraterno de todos que fazem a Casa dos Humildes, onde nós somos um voluntário com muita alegria no coração. Receba um abraço meu em particular de cada um de vocês, que entre na atmosfera fluídica de todos vocês, tudo de bom que eu tenho no coração, porque eu vou sair daqui mais feliz com as vibrações amorosas de cada um de vocês. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade.